Olá, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouco mais sobre os triângulos, tá? Então, vamos ver algumas condições de existência de um triângulo e soma dos ângulos de um triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Então, são algumas características dos triângulos que ajudam a gente na hora de resolver alguns problemas, certo? Então, vamos lá. Então, condição de existência de um triângulo. Condição de existência nada mais é do que uma condição que determina se aquele triângulo pode ser formado ou não. Então, o que acontece com um triângulo? Nós teremos sempre um lado maior, tá? Nós teremos, por exemplo, um lado maior no triângulo e dois lados menores. Para que o triângulo exista, quando a gente somar esses dois lados menores, essa soma tem que ser maior do que esse lado aqui. Por quê? Porque se essa soma der menor, por exemplo, aqui 2, aqui mede 2, aqui mede 3. Se eu somar 2 mais 3, dá 5, certo? Se esse lado aqui, ó, medir 7, vocês concordam que esse com 2 e esse com 3, eles não vão se encontrar formando o triângulo, porque só esse aqui mede 7. Então, eu já vou mostrar para vocês ali num exemplo, mas o básico é isso. A soma dos lados menores de um triângulo tem que ser igual, tem que ser maior do que o lado maior, tá? Essa é a regra para que exista o triângulo. Senão, a gente não consegue chamar de triângulo, tá bom? Por exemplo, ó, vamos imaginar três segmentos de reta, com as medidas 10 centímetros, 6 centímetros e 5 centímetros. Então, eu tenho uma de 10, uma de 6 e um de 5. Um segmento de 10, um segmento de 6 e um segmento de 5. Se eu quiser formar um triângulo com isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o de 10, que é o maior, aqui embaixo, tá? Aí eu pego o de 6, coloco aqui, e pego o de 5 e fecho o meu triângulo, tá? Se eu somar 6 mais 5, dá 11. 11 é maior do que o lado maior do triângulo que tinha 10 centímetros. Por isso, essas duas linhas aqui se encontram e ficam um pouquinho mais para cima. Por exemplo, se essa linha medisse 5 e essa também medisse 5, essas duas linhas elas iam se encontrar bem em cima dessa linha de 10, porque 5 mais 5 daria 10. Entendem? Dá para entender o que a Pro está falando? Talvez fique mais fácil quando eu der o exemplo daquele que não se encontra, que é o próximo exemplo. Então, se a soma dos dois lados menores for maior do que o maior lado, significa que o triângulo existe. Agora, vamos ver um exemplo do contrário para vocês entenderem como seria o contrário. Ó, como seria um caso de um triângulo que não existe? Simples, ó. Eu tenho três segmentos também. Um de 10 centímetros, um de 4 e um de 3. Então, um de 10, um de 4 e um de 3. Vou montar o meu triângulo. Vou colocar o de 10 primeiro, para ser a base. Aí, vou colocar o de 4 centímetros. Agora, vou colocar o de 3. Reparem,
Se eu somar 3 mais 4, dá 7. 7 é muito menor do que 10, que é o tamanho desse lado aqui, ó. Então, é claro que esses dois segmentos de reta aqui, eles não vão se encontrar nunca. Isso aqui não vai virar um triângulo. Nem fecha. Tá vendo? Não chega. Essa linha não chega nessa. Por quê? Porque se a gente somar esses dois, 3 mais 4, dá só 7. 7 é muito menor do que 10, que é essa distância que está aqui embaixo, tá? Então, esse triângulo aqui com essas medidas não existe. Não forma um triângulo. Tudo bem? Então, para formar um triângulo, a gente tem que sempre lembrar dessa regrinha. Se eu somar os dois lados menores, tem que dar um número maior do que o maior lado do triângulo, tá bom? Verifique se é possível construir um triângulo com os lados descritos a seguir. Então, eu tenho o lado 12, 8 e 6. O que eu tenho que fazer? Somar os dois menores. 8 mais 6 dá 14. 14, como é maior do que o maior lado, que era 12, então esse triângulo aqui vai existir sim, tá? Pela condição de existência, então, o lado maior é o 12, então eu vou somar os outros dois e verificar. Somando os outros dois dá 14, então, como nós já vimos, como 14 é maior do que 12, então, esse triângulo aqui vai existir sim, tá? Construção de um triângulo usando compasso. Então, agora a gente vai construir esse triângulo que nós acabamos de verificar a condição de existência dele, para ver se realmente ele é possível de ser construído. Então, eu vou ensinar vocês como se constrói um triângulo usando compasso e régua, tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática, fazendo com o meu compasso. Prestem atenção que não é difícil. É muito mais fácil do que vocês já estão acostumados, do que vocês vieram fazendo a vida toda. Com o compasso, é bem facinho de fazer, tá? Então, prestem bastante atenção. Então, para a gente construir um triângulo de 12 centímetros por 8 por 6, como foi o exemplo que nós acabamos de ver, então o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, a gente pega um desses lados, normalmente o mais fácil é o maior, né? E faz uma linha com a medida do maior lado, sempre usando a régua, tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui. Com 12 centímetros. Eu vou fazer do 8 até o 12, até o 20, porque a minha régua tá batendo na parede e não vai mais pra lá, tá? Então, ó, do número 8 até o número 20, eu tenho 12 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, fiz a primeira linha, que é a base de 12 centímetros. Agora, eu vou pegar o compasso e vou abrir o compasso na próxima medida, que são 8 centímetros. Então, eu vou colocar o compasso aqui e vou abrir do 8 até o 0. Travo o compasso. Venho aqui em um dos lados que eu já fiz o triângulo e faço uma marcação ali em cima.
tá? Fiz a marcação, agora eu vou pro outro lado, que é 6 centímetros. Então, eu vou abrir o compasso em 6 centímetros. Trava. Agora, eu já fiz desse lado, certo? Agora, eu vou fazer na outra ponta. Encosto a ponta seca na outra ponta do triângulo que eu já fiz e faço a marcação. Exatamente aqui, ó, onde nós temos um encontro, é o terceiro vértice do meu triângulo. Se eu unir esse vértice que a gente acabou de descobrir nesse outro vértice que já existia, vai dar exatamente 6 centímetros, que é essa medida aqui, 6 centímetros. E se eu unir esse vértice nesse vértice aqui que já existia, do 0 até o 8, vai dar exatamente 8 centímetros, que é a medida do outro lado do triângulo. Tudo bem? Então, 6 centímetros, 8 centímetros e os 10 centímetros que nós fizemos no início do exercício. Então, é assim que a gente constrói um triângulo, usando o compasso, tá? Mais um exemplo. 5 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Então, nós vamos fazer agora um triângulo isósceles, tá? Então, mesma coisa, vou fazer aqui uma marcação de 5 centímetros, vou fazer do 10 até o 15. Pronto, 5 centímetros. Então, fiz aqui do 10 até o 15, tá? Uma linha de 5 centímetros. Agora, eu vou abrir no compasso, esse aqui eu já fiz. Vou abrir no compasso a marca de 4 centímetros. Então, a ponta seca no 4 centímetros, fecha. Agora, eu encosto, como as duas laterais, os outros dois lados são iguais, eu nem preciso usar a régua para remarcar. Eu já sei que são 4 centímetros as duas medidas. Então, é só eu colocar a ponta seca de um lado, fazer a voltinha. Coloco a ponta seca do outro, faço a voltinha. Agora, onde deu esse encontro aqui, ó, vai ser o terceiro vértice do nosso triângulo. É só ligar aqui e aqui, tá? Então, aqui vão ter 4 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, que foi onde nós iniciamos. Entenderam como constrói triângulos usando régua? Fluxograma para construção de triângulos. Então, a gente pode usar o fluxograma para descrever qual é o passo a passo para construir um triângulo. Então, nós já vimos como que a gente faz para construir um triângulo usando compasso, nós fizemos na prática, e agora a gente vai usar o fluxograma. Fluxograma é aquele caminho, aquela descrição do percurso. A gente vai usar esse fluxograma para descrever qual foi o passo a passo que a gente utilizou, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar do início
Então, antes de mais nada, tem o início de tudo. A gente representa sempre o início no fluxograma com uma bolinha, tá? Essa parte mais sem cantos. Aí, o primeiro passo para o fluxograma é: considere as medidas dos segmentos de reta. Então, nós temos a medida do primeiro segmento, 7 centímetros, do segundo segmento, 6 centímetros, do terceiro segmento, 5 centímetros. Então, esse é o primeiro passo. Pegue quais são as medidas que você vai usar. Aí, o segundo passo, a gente traça o primeiro segmento, que é o de 7 centímetros, utilizando a régua. O terceiro passo, a gente mede com o compasso e a régua uma abertura igual a de uma das medidas. Então, vai 6 centímetros. Mede, abre o compasso nessa abertura e faz o primeiro risco. Depois, usa o mesmo compasso, abre agora numa medida de 5 centímetros, faz o segundo risco, igualzinho a gente fez lá no exemplo que a Pro fez. Depois que eu encontrei esse encontro aqui, ó, esse encontro das duas retas, das duas marcações que eu fiz com o compasso, basta eu usar a régua e ligar os 3 vértices. Então, esse já está montado, vai faltar só ligar esse e esse. E aí, eu tenho um triângulo, tá bom? Então, esse aqui é o fluxograma que representa o passo a passo para construir um triângulo usando o compasso, tá bom? Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, prestem bastante atenção nisso aqui. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. Por enquanto, vocês precisam só confiar na Pro. Ai, Pro, eu tenho que decorar isso? Tem. Na verdade, você não vai nem decorar. Depois de você fazer muitos exercícios, você vai acabar entendendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Nós vamos aprender por que é 180. Existe uma formulinha. Não é hoje. Hoje a gente vai ver só a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, a gente vai ficar só com essa informação de que a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180. Mas, Pro, pelo amor de Deus, o que são os ângulos internos que a senhora está falando tanto aí? Simples. Os ângulos internos de um triângulo são os ângulos de dentro. Aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, esse ângulo mede 90, esse mede 30, eu consigo encontrar o valor desse aqui. Por que eu consigo encontrar o valor desse? Porque eu sei que esse mais esse tem que dar 180. Então, fazendo uma continha de mais e outra de menos, eu consigo descobrir qual é o valor desse último ângulo aqui, tá bom? Esse é o objetivo. É para isso que serve. Quando a gente não souber o valor de um ângulo, usando essa regrinha, a gente consegue descobrir, tá? Então, o ângulo alfa mais o ângulo beta, que é esse aqui, mais o ângulo φ, é igual a 180, tá bom? Soma dos ângulos externos de um triângulo. A soma dos ângulos externos, que são os ângulos de fora de um triângulo, então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Os ângulos de fora de um triângulo. Vai dar sempre 360, tá?
Então, sempre que eu somar os ângulos externos de um triângulo, o resultado será sempre 360 graus. Também precisa decorar isso, tá? A soma dos ângulos externos vocês vão ver que é um pouco mais simples, mas isso só no futuro. Por enquanto, só decorem que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 e a soma dos ângulos externos de um triângulo vai dar sempre 360, tá? Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 360 graus. Vamos para o primeiro exemplo, então. Então, nós temos as medidas dos ângulos internos de um triângulo são, respectivamente, 2x, 3x e 4x. Calcule o valor de cada ângulo. Então, reparem, o exercício quer que a gente calcule o valor de cada ângulo, mas ele não deu desenho, ele não deu nada. Ele só disse que esses são os ângulos internos, então a gente realmente não precisa de desenho, tá bom? O que a gente vai fazer nesse caso então, professora? Bom, eu já sei que é um triângulo e eu já sei que esses são os ângulos internos. Então, eu sei que se eu somar esse com esse com esse, que tem que dar 180 graus, tá? 2x mais 3x mais 4x dá 9x. 9x igual a 180 graus. Passa esse 9 dividindo, ele vai morar embaixo do pobre, vai ficar x é igual a 180 graus dividido por 9. X é igual a 20 graus. Ah, Pro, terminei a conta. X é igual a 20 e acabou? Não. O exercício perguntava, calcule o valor de cada ângulo. Essa era a pergunta. Então, agora a gente tem que fazer a conta. Um dos ângulos era 2x, como 1x vale 20, 2x vai valer 40. Então, um dos ângulos mede 40. O outro era 3x, então, vou fazer 3 vezes 20, que dá 60, tá? E o outro era 4x. Vou fazer 4 vezes 20, que vai dar 80, certo? Então, nós temos os três ângulos, um ângulo de 40 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 80 graus. Quer verificar se está certo? Quando a gente somar esses três ângulos, tem que dar 180. Então, aqui deu 40, aqui deu 60. 40 mais 60, 100 graus. Aqui deu 80. 100 mais 80, 180. Então, nós acertamos a nossa conta, tá bom? Então, é assim que a gente vai calcular o valor de cada ângulo quando eu tiver incógnitas no lugar dos ângulos, tá bom? Mais um exemplo. Calcule o valor de x na figura. Então, eu tenho aqui um triângulo, um dos ângulos mede x, o outro x mais 10, o outro x mais 20. Eu já sei que se eu somar esses três ângulos, eu vou ter igual a 180 graus. Então, eu vou montar x mais 10 mais x mais 20. A soma disso tudo vai dar 180 graus, tá? Bom, 3x, x mais x mais x, 3x. 10 mais 20, 30, igual a 180. Esse 30 agora é pobre, né? Ele precisa passar para o outro lado. 3x igual a 180 menos 30. 3x igual a 150.
passa o 3 dividindo para o outro lado, 150 dividido por 3 vai ficar 50. Então, o x vale 50. O exercício queria que a gente descobrisse o valor do x. Então, nós descobrimos. Ô, Pro, e se eu quiser fazer a conta aqui, pode? Claro, não tem problema, mas no caso desse exercício, ele só pediu para encontrar o valor de x. Mas se a gente fizesse a conta, a gente chegaria, esse ângulo mede 50, esse ângulo mede 50 mais 10, que dá 60, e esse ângulo mede 50 mais 20, que dá 70, tá bom? Próximo exemplo. Um triângulo tem um ângulo interno medindo 64 graus. Sabendo que esse triângulo é isósceles, recordando que é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais e um lado diferente. Quando se trata de ângulos, tem dois ângulos iguais e um ângulo diferente, tá? Então, o triângulo isósceles, ele tem essas características. Quais as possíveis medidas dos ângulos internos desse triângulo? Nesse caso, você pode começar fazendo um desenho ou não. Qual é o normal? O normal é a gente fazer um desenho, só para a gente conseguir ilustrar e raciocinar com mais facilidade, tá? Então, eu desenhei um triângulo isósceles. Então, eu já sei que ou eu tenho dois ângulos iguais aqui e um diferente aqui, tá? Aliás, não é que ou eu tenho dois ângulos iguais aqui e um diferente aqui. O que eu sei até agora desse triângulo? Que um dos ângulos mede 64. Então, quais opções eu posso ter? Ou eu posso ter 64 sendo esse ângulo aqui, e aí eu preciso descobrir quais são esses dois outros aqui, que são iguais. Ou eu posso ter esse ângulo mede 64 e esse também, porque eles são iguais, e eu preciso descobrir só qual é esse ângulo aqui de cima, tá? Então, na primeira opção, eu vou colocar esse ângulo é o 64 e esses dois ângulos aqui eu vou chamar de x, porque eu não sei quanto eles medem, mas eu sei que eles são iguais. Então, vai ficar 2x, porque eu tenho dois ângulos aqui, x mais 64, ou 2x mais 64 é igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, passando rico para um lado, deixando pobre do outro, eu chego em x é igual a 58 graus. Então, a primeira opção que eu tenho é, aqui é 64, aqui é 58, aqui é 58, tá? Então, aqui é igual, 58 e 58, aqui é 64. Essa é a primeira opção. Qual é a segunda opção? Aqui é 64, aqui também é 64, e eu só preciso descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Então, uma das opções é 58, 58 e 64, e a outra opção vai ser 64, 64 e 52, que é o ângulo que vai estar faltando para que essa soma de 64 mais 64 mais quanto que tem que dar 180, tá? Então, são essas duas opções de medida que eu tenho. Ô, Pro, se eu só fizer essa conta e der uma opção só, tá errado? Não está nem completamente errado e nem certo. Na verdade, está incompleto, tá? Porque nesse caso, nesse tipo de exercício,
a gente tem duas respostas possíveis, então a gente precisa colocar as duas, tá bom? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Caprichem, peguem a lista de exercícios, façam bem devagarzinho. Cuidado com esses desenhos, com essas construções de triângulos. Tem que ser tudo feito com régua, com compasso, senão não tá certo, tá bom? Tem que ser o mais reto possível, ok? Beijos e até a próxima aula!